E olha, hoje é dia do quadro Direito de Família. O doutor Maicon Raulino Coelho já está aqui com a gente. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Marta. Boa noite. Boa tarde aos telespectadores. Satisfação estar aqui de novo. Muito bem. Então você já pode mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas pelo nosso WhatsApp. É o 48 9187 7334. Já tem bastante perguntas chegando por aqui. Uma delas é... é direito mesmo de família. Eu estava achando que estava confundindo, né? Porque agora há pouco ainda tinha gente mandando sobre o outro assunto, que era saúde. Eu estou grávida de 7 meses e meio e fui na consulta dia 19, pedi para fazer ultrassom pelo SUS, mas a médica disse que já tinha passado o tempo de fazer. E pelo SUS, nós gestantes temos direito a ultrassom. Eu não fiz nenhum. O que posso fazer para ter o meu direito? Ultrassom, veja só. Na realidade, o Sistema Único de Saúde... ele cobre praticamente todo tipo de exame necessário à gestante. O que acontece? Ela tem que procurar a médica dela e a médica tem que requisitar. Havendo a requisição, ela vai ter direito ao ultrassom, sim, porque parte do pressuposto que o ultrassom é um direito já do nascituro. Então, ela tem que procurar, efetivamente. A médica requisita. Se o Estado, se o município se recusar a fornecer esse exame, ela pode buscar, inclusive, na justiça, o direito a realizá-lo. Mas eu acredito que seja só um engano burocrático, porque, francamente, não tem como, exames simples sempre são concedidos. Muito bem. Doutor, 2 meses antes de casar comigo, em regime parcial de bens, o meu marido financiou uma casa no nome dele, ainda como solteiro, pelo Minha Casa Minha Vida. A minha dúvida é, como a casa é financiada e está sendo paga durante a união, se eu tenho a mesma parte que ele, sendo que temos uma filha? Então, veja só, aí nós temos 2 problemas. Em relação a você ter participação na casa, você vai ter. Comunhão parcial de bens, é pago durante a constância. Se a entrada ele deu com o dinheiro dele, a entrada não vai dividir, mas o valor das parcelas vai se, numa eventual separação, enfim, divórcio no caso, ela vai ter direito à metade. Só que ele fez uma fraude num documento público que é um contrato. O que acontece? O Minha Casa Minha Vida, ele faz parte de uma política nacional de habitação. Ele tem requisitos específicos. A partir do momento que ele se declarou solteiro, quando ele tinha uma união estável, se a filha principalmente já era nascida anteriormente, ele ocultou uma renda. Ela falou que foi 2 meses antes de casar, ele assumiu esse compromisso. A filha já tinha a filha, já tinha a esposa, se ela tinha no mínimo uma companheira. Então o que acontece? Ele recebeu um subsídio do governo federal. A Caixa Econômica, inclusive, se descobrir o que aconteceu, pode inclusive processá-lo para que ele devolva o benefício que ele ganhou, que é justamente para pessoas que têm pouca renda. Então, em relação à parte da família, ela pode ficar tranquila, ela vai ter. Só tem que tomar cuidado, digamos assim, com essa pequena fraude que ele fez ao omitir informações do governo federal. Tem que regularizar, dizer que tem esposa aí no meio, né? Se Teria tem que a ela renda ou não. Né? Exatamente. Pode, inclusive, haver uma apuração criminal da responsabilidade na omissão, ele assinou um documento fazendo uma afirmação que não era verdadeira. Então, ele tem que se cuidar aí. Doutor, outra dúvida. Minha mãe tem 75 anos. Ela pode vender bens sem consultar os filhos? Pode. Pode? Pode. Está liberado. Pode. Ela não pode vender para um outro filho sem autorização dos demais filhos, mas ela pode se desfazer dos bens dela, a não ser que ela seja interditada, etc. Outra questão, quando os meus pais se separaram, dividiram as casas. Hoje meu pai vive com uma namorada já há algum tempo e mora em uma das casas que ficou para ele. Com a morte dele, ele tem direito à casa, sendo que ela tem a casa dela, ou fica para as filhas a casa dele? Veja, acho que ela está perguntando se a namorada teria direito à casa dele. Não, porque o que acontece? A comunhão parcial de bens, os bens adquiridos anteriormente, eles não se dividem. Então o que acontece? Ele vindo a falecer, só você e suas irmãs são os herdeiros. Ela não vai ter direito. O que ela vai ter direito? Se ela colocou algum móvel na casa, se ela eventualmente fez um melhoramento, ela pode eventualmente requerer o direito real de habitação. Se ela só tem aquele imóvel para morar, me parece que não é o caso, ela até pode ficar dentro do imóvel durante um período. Isso vai ser uma discussão judicial, mas ela não vai ter direito à casa. Ok. Doutor, tem 2 dúvidas bem parecidas. Eu fui casada há 8 anos e saí sem nada. Eu tenho direito a alguma coisa? E uma outra pergunta, nossa, tem muita pergunta chegando, eu acabei me perdendo aqui. Mas era relativa ao casal tinha um bebê e ela também se separou e ainda vive na casa que o ex-marido paga.
né? Como é que fica nessa situação? É preciso perguntar se foi comunhão de bens ou não? Exatamente. Vamos lá. Se você tem separação de bens, nada acontece. É dele ou é sua, enfim, etc. Se é a comunhão parcial de bens e você ficou, me parece que você ficou com o imóvel e ele ainda paga a prestação. Então você teria que indenizá-lo, de certa forma, pela metade do imóvel ou compensar as prestações. Comunhão universal de bens vai dividir normalmente. Agora, o que me parece é que vocês não fizeram um acordo judicial. Para regularizar essa situação, porque fica assim tudo no verbal, etc., tem uma criança envolvida, não há divórcio com o menor sem participação do Ministério Público, então você tem que ver o que ficou lavrado no acordo. É possível negociar isso. Claro. Tá? Desde que Sua Excelência, o juiz, ouvido o promotor de justiça, homologue esse acordo. Né? Tudo bem. Doutor, o meu irmão perdeu a guarda do meu sobrinho há 2 anos. A minha mãe chegou a correr atrás da guarda, mas ela morreu. Eu quero pegar a guarda dele para mim. O que eu preciso fazer? Quais são as regras, né? Eu não estou trabalhando e o sobrinho, está em um abrigo. Nossa, uma situação absolutamente delicada. Veja, o melhor interesse da criança, que é o princípio que o juiz e o promotor vão utilizar no processo, dizem que a família tem que cuidar. Agora, não adianta você dizer assim, eu quero que ela venha para mim, mas eu não tenho condições econômicas de sustentá-la. Então, é mais interessante até que a criança, lamentavelmente, tenha condições de se alimentar, etc. Vai ficar no abrigo. O primeiro que você tem que fazer é arrumar um emprego, é ter renda. Não, essa boa vontade. Então, somente como é que você vai levar a criança para a escola? Como é que você vai alimentar? Vai ter que pedir caridade? Então, não funciona. A primeira coisa que você tem que fazer é ter renda. Para provar que você tem condições de gerir agora, você tem que ter renda, você tem que ter um local para morar, pode ser de aluguel, naturalmente, desde que tenha um contrato direitinho. Você vai, o juiz vai dizer, excelência, eu trabalho, tenho um local fixo e mais. Não sou uma pessoa com vícios, eu sou uma pessoa correta, tomo a minha cerveja, não tem problema, jogo meu futebol, mas não tenho passagens criminais, etc. Você tem que provar para o juiz que você vai dar um ambiente familiar saudável. Se o pai perdeu a guarda, deve ser uma coisa muito séria para ter ido por abrigo. É verdade. Às vezes, provavelmente aconteceu algum crime, alguma coisa, então é uma situação muito grave. Muito bem. Muito difícil a situação. Doutora, uma telespectadora nossa quer saber como é que fica a guarda de um filho recém-nascido no caso de pais separados. Direitos e deveres de cada um. É o caso dela, ela está grávida e está se separando. O que acontece? Assim, recém-nascido, a regra é que fique com a mãe. Nem tem possibilidade física da criança ficar afastada da mãe, tem que mamar, enfim, etc. Como que vai ser a visita do pai? Vai ser por horas. A criança em tenra idade, tenríssima idade, que é até 6 meses, o pai vai, fica 2 horas, 3 horas com a criança, devolve. Se a criança tiver alguma doença, às vezes a criança recém-nascida geralmente tem algum probleminha de saúde, então o pai vai visitar e vai voltar. Só vai poder retirar a cada 15 dias depois de 1 ano, 2 anos no mínimo. Não tem condições de ficar longe da mãe. Doutor, uma outra telespectadora é casada há 8 anos e ele tem 2 filhas, né, de outro casamento. Eu queria saber se caso ele morrer, eu tenho que dividir com as 2 filhas os bens adquiridos durante o nosso casamento? Sem dúvida, elas são herdeiras normal, não há diferença. Vai ser, a parte dela fica com ela e das filhas é garantida, não tem o que fazer. Sou separado da minha mulher, fiquei com ela há 8 anos, tenho um filho e comprei um carro. Só eu paguei. Ela tem direito? Então, desculpa, é união estável ou casamento? Então, ele continua falando aqui, ó. Eu e ela e o filho morava com a mãe dela. Então, Eles moravam com a mãe. Eu pago pensão por conta própria, mas ela ainda pede coisas para a criança. É porque se é por conta própria, provavelmente isso não foi acordado formalmente, né? O que acontece é que tem que regularizar essa situação do pensionamento. Por exemplo, se a pensão ficou em R$200, você é obrigado a pagar esses R$200. O que vem além disso é mera liberalidade. O carro, se você pagou todo ele sozinho, não era casado, era só uma união estável ali que você teve com ela, você não vai ter que dividir. Ela, inclusive uma decisão do Superior Tribunal de Justiça muito recente, disse que ela tem que fazer uma prova efetiva de que colaborou. Não mais tão somente a coabitação. Por exemplo, ela não trabalhava, etc. Se o carro era, principalmente se foi adquirido antes da constância, aí não vai dividir. Tem que provar. Doutor, já faz 6 anos que meu pai faleceu. Eu tenho algum direito no que ele deixou? Porque eu não fui registrada no nome dele. Essa é uma situação muito delicada. A primeira coisa que você tem que fazer é propor o reconhecimento de paternidade. Pós-morte, não há problema. Faz o exame de DNA, ou se exuma ou se faz num colateral próximo, irmão ou mesmo uma avó sua.
Em relação aos bens, existe uma ação chamada que é a ação de sobrepartilha. Se você já era conhecida na época, eles já sabiam que você era filha, mas não era registrada, mas aí você vai ter um grande problema, que é a prescrição. Então, lamentavelmente, você vai ter que consultar o advogado, porque já se passaram 6 anos, tem que ver como que você contou esse prazo, mais de 5 anos. O reconhecimento de paternidade você tem eternamente, digamos assim, não prescreve. Agora, dos bens, 6 anos já é uma situação muito específica, tem que consultar o colega. Mais complicadinho, né? Porque em tese não... tese já prescreveu. Claro. Né? Doutora, a gente agradece seus esclarecimentos sempre ótimos aqui no nosso Ver Mais. Claro que as perguntas não param de chegar, mas vai ficar para daqui a 15 dias quando o senhor volta. Voltaremos então. Satisfação. Até lá, doutor.